Saudações, tricolores! Olha só, a notícia que eu trago hoje é quente, e não é qualquer uma. O STJD aplicou um verdadeiro golpe na nossa expectativa e cancelou a partida entre Grêmio e Fluminense. É isso mesmo, a tensão tomou conta, e muitas perguntas estão no ar. Como assim, cancelamento? O que isso significa para o nosso amado Fluminense? Vamos entender tudo isso com calma, porque é um assunto que merece atenção e uma análise profunda. Vamos começar do começo. A partida, marcada para acontecer em um dia que prometia ser histórico para a torcida tricolor, gerou uma expectativa gigante. Todos nós estávamos na expectativa de ver o Flu em campo, lutando por mais uma vitória e, quem sabe, uma performance que pudesse nos colocar ainda mais perto do topo da tabela. No entanto, tudo isso desmoronou com a decisão do STJD, que alegou questões jurídicas que impediram a realização do jogo. O que seria, em tese, uma simples partida de futebol, agora virou um verdadeiro episódio de drama e incertezas. Mas por que essa decisão foi tomada? O que está por trás dessa bomba? O STJD, sempre tão rigoroso em suas determinações, encontrou irregularidades que comprometiam a legitimidade do jogo. Há rumores de que uma série de protestos e reclamações por parte do Grêmio, envolvendo a escalação de jogadores e questões relacionadas ao regulamento, culminou nessa decisão inesperada. E, é claro, isso incendeia a rivalidade entre as torcidas, especialmente em um contexto onde estamos todos famintos por vitórias e conquistas. O cancelamento não é apenas um detalhe administrativo, ele é um verdadeiro divisor de águas. O Fluminense, que vinha vivendo um momento de ascensão em suas últimas partidas, precisava desse jogo para consolidar sua trajetória na competição. E agora? Como fica a tabela, a confiança do elenco, a esperança da torcida? A pressão aumenta, e a busca por soluções e respostas se intensifica. Neste momento, a torcida tricolor se divide entre a indignação e a esperança. Indignação, porque é difícil ver o nosso time sendo prejudicado por questões externas ao campo, que não tem nada a ver com a dedicação dos jogadores. Esperança, porque sabemos que o Fluminense é um time de guerreiros, que sempre dá a volta por cima. Mas, precisamos lembrar, cada jogo conta, e cada ponto perdido pode fazer diferença lá na frente. Preparem-se, porque ao longo deste vídeo vamos explorar diferentes ângulos dessa situação. Vamos falar sobre os impactos táticos, o mercado de transferências, a importância histórica desse cancelamento e, claro, o que a torcida pode esperar para os próximos passos. O que podemos aprender com isso? Como o Fluminense pode se reerguer e se preparar para enfrentar os desafios que vêm pela frente? Não saiam daí, porque esse papo só está começando. Visualiza a cena, o Fluminense, em um momento decisivo da competição, com a torcida gritando, vibrando, acreditando na vitória. Mas, de repente, essa energia contagiante se transforma em uma nuvem de incertezas após o cancelamento da partida contra o Grêmio. A expectativa que antes era de festa agora dá lugar a questionamentos sobre o que isso significa para o nosso desempenho nas próximas competições. Vamos desvendar esse mistério. Primeiramente, precisamos analisar as implicações táticas dessa suspensão. O Fluminense vinha jogando de forma intensa, com a equipe encaixada, e cada partida era uma oportunidade de aprimorar o entrosamento do elenco. Com a suspensão do jogo, a equipe perde essa chance de continuar seu desenvolvimento, de afinar os detalhes que fazem toda a diferença no alto nível. A sequência de jogos é fundamental para o crescimento do time. O tempo de treinamento pode ser benéfico, mas jogar é outra história. E sabemos que entrar em campo é onde o time realmente se encontra e cresce. Um fator importante a ser considerado é a adaptação dos jogadores. Com a suspensão, alguns atletas podem ter a oportunidade de se recuperar de lesões ou de se readaptar ao ritmo de jogo. Entretanto, o aspecto psicológico também não pode ser negligenciado. Jogadores que estavam em uma boa sequência podem perder o ritmo, a confiança. E, em um campeonato tão acirrado, isso pode ser um tiro no pé. A torcida, sempre apaixonada, espera ver um Fluminense que não desanima. Mas será que a equipe conseguirá manter a moral elevada? Além disso, a suspensão traz à tona a importância da comunicação entre comissão técnica e jogadores.
O trabalho de motivação e planejamento precisa ser intensificado. Afinal, a pressão da torcida é imensa, e o apoio do torcedor, que estava lá, acreditando, agora precisa ser convertido em motivação extra. A confiança na equipe pode ser abalada, mas a torcida sempre está ao lado do Fluminense, e isso é uma força que não pode ser subestimada. Agora, vamos pensar sobre como essa situação se desenrola em termos de estratégia. A comissão técnica precisará ser criativa, encontrar maneiras de manter o time focado e preparado. O calendário é apertado, e cada jogo vale ouro. O Fluminense terá que ser ágil, não apenas em campo, mas também na gestão do seu elenco. O que podemos esperar disso? Será que a equipe irá se reinventar, ou correrá o risco de perder pontos importantes nas próximas partidas? E você, torcedor, o que acha que vai acontecer? Está preocupado com essa pausa inesperada no nosso desempenho? Ou acredita que o Fluminense pode dar a volta por cima e usar isso a seu favor? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. É hora de nos unirmos e mostrar a força da nossa torcida. Agora, vamos falar sobre um aspecto que pode passar despercebido, mas que tem um impacto gigantesco: o mercado de transferências. O que essa suspensão significa para o nosso elenco e as movimentações que podem acontecer nos bastidores? O tema é repleto de nuances e expectativas. Com o cancelamento da partida, as negociações de jogadores podem ganhar contornos inesperados. Times adversários, sempre de olho no Fluminense, podem intensificar o interesse em nossos destaques. Isso gera um dilema: estamos preparados para resistir a essa pressão? O que a diretoria está planejando em termos de contratações ou renovações? Essa pausa também pode ser uma oportunidade para o Fluminense avaliar melhor seu elenco. É o momento ideal para a comissão técnica observar os jovens talentos da base e decidir quem merece uma chance no time principal. Ao invés de perder tempo, essa pode ser uma virada estratégica que nos beneficiará no futuro. Afinal, a força do Fluminense sempre esteve na capacidade de revelar grandes talentos que brilharam nos gramados. Mas não podemos esquecer dos rumores sobre possíveis saídas. A pressão por resultados e a necessidade de reforços podem fazer a diretoria tomar decisões rápidas e, às vezes, arriscadas. Jogadores em final de contrato podem ser mais suscetíveis a propostas tentadoras de outros clubes. A pergunta que fica é: a diretoria irá resistir a essas investidas ou abrirá mão de um jogador-chave para garantir um reforço no grupo? É um jogo de xadrez que pode ter consequências profundas na estrutura do time. E a torcida? O que queremos? Queremos ver os melhores em campo, lutando pela camisa. Por isso, é fundamental que a comunicação entre diretoria, comissão técnica e torcedores seja clara. Precisamos saber quais são as intenções e estratégias do clube. A transparência é a chave para manter a unidade, a confiança e a paixão que caracterizam o Fluminense. Fica a reflexão: o que você, torcedor, espera para o nosso time nesse cenário de mercado de transferências? Você acha que devemos apostar na base ou reforçar o elenco com novos nomes? Vamos discutir isso nos comentários, porque a torcida é o coração do Fluminense e sua voz é essencial nesse momento. Contempla a história do Fluminense, um clube recheado de tradições e rivalidades. O cancelamento da partida contra o Grêmio não é apenas um detalhe administrativo, é um evento que pode reverberar na história do nosso clube de formas que nem imaginamos. Vamos explorar esse ângulo e entender o que isso pode significar. Historicamente, a relação entre Fluminense e Grêmio é marcada por disputas acirradas, jogos eletrizantes e uma rivalidade que transcende o campo. Cada encontro entre as duas equipes carrega consigo uma carga emocional imensa, e o cancelamento desse jogo adiciona uma camada de complexidade a essa história. Como isso será contado nas futuras gerações? O que os livros de história do futebol vão dizer sobre esse episódio? Além da rivalidade esportiva, isso também se conecta com o sentimento da torcida. Cada torcedor do Fluminense se identifica não apenas com as vitórias, mas também com as batalhas travadas ao longo dos anos. E o que fica quando uma partida é cancelada? Uma sensação de frustração, claro. Mas, mais do que isso, uma oportunidade de lembrar a força da nossa torcida.
Vamos nos unir, mostrar que somos mais do que um resultado em campo, e que a nossa paixão é o que realmente importa. Esse cancelamento pode impactar diretamente rivalidades futuras, especialmente com times como o Flamengo e o Vasco, que também têm uma longa história de confrontos intensos. A expectativa para os próximos jogos contra esses rivais será ainda maior, pois a sensação de que uma partida importante foi perdida pode criar um clima de tensão que tornará cada encontro ainda mais eletrizante. A rivalidade com o Grêmio, por sua vez, poderá ser repleta de provocações e debates, uma vez que o cancelamento pode ser visto como uma oportunidade para que os tricolores mostrem sua resiliência e superação. Agora, a mídia também terá um papel fundamental nessa narrativa. Será que eles irão se concentrar na falha administrativa que levou ao cancelamento, ou verão uma chance de falar sobre a superação do Fluminense? O desafio é grande, mas a resposta está em nossas mãos. Precisamos transformar essa situação em combustível para nossa luta, mostrando que somos um clube que não se abala facilmente. E o que dizer das rivalidades futuras? O cancelamento pode criar um clima de tensão que tornará os próximos encontros ainda mais eletrizantes. Cada jogada, cada disputa, será acompanhada com um olhar mais crítico e ansioso. A torcida, como sempre, será fundamental para criar essa atmosfera de expectativa. O que podemos esperar dos próximos confrontos? Uma rivalidade que se intensifica, uma batalha que promete ser ainda mais acirrada. Agora é sua vez, torcedor. O que você sente em relação a essa rivalidade? Como você acha que esse cancelamento afetará os próximos confrontos? Vamos discutir isso nos comentários. A sua opinião é uma parte importante dessa história que estamos construindo juntos. O futuro do Fluminense está nas nossas mãos e a paixão da torcida é o que nos move. Vamos juntos transformar essa diversidade em força e união. Chegamos ao nosso último capítulo, e é hora de refletir sobre essa situação tão complexa envolvendo o Fluminense e o cancelamento da partida contra o Grêmio. Vamos integrar todos os aspectos que discutimos e entender o que o futuro nos reserva. Primeiro, analisamos o impacto tático e emocional da suspensão. O time precisa se reinventar e adaptar-se a esse novo cenário. A comissão técnica terá um papel crucial nesse processo, pois manter a moral alta entre os jogadores e garantir uma comunicação clara com a torcida será fundamental para superarmos esse desafio. O Fluminense é um time de guerreiros, e é hora de mostrarmos isso em campo. Depois, falamos sobre o mercado de transferências. A situação é delicada, e as decisões tomadas agora podem impactar diretamente o futuro da equipe. A habilidade da diretoria em negociar e manter os jogadores-chave será testada ao extremo. Além disso, investir na base e promover novos talentos se apresenta como uma solução viável para garantir que o Fluminense continue forte e competitivo. Em relação à rivalidade e à história do clube, o cancelamento da partida não deve ser visto como um fracasso, mas como uma oportunidade de reafirmar nossa força e resiliência. O Fluminense sempre foi um clube que lutou, e essa é a hora de mostrar a verdadeira paixão que nos une. A torcida é o coração do Fluminense, e nossa voz precisa ser ouvida agora mais do que nunca. Por fim, o que o futuro reserva para o Fluminense? A incerteza é grande, mas a esperança é o que nos move. Cada dia trará novos desafios, mas também novas oportunidades. É um momento que exige paciência, união e força. O Fluminense é muito mais do que um resultado em campo. Ele é uma paixão viva que pulsa em cada coração tricolor. Agora, queremos saber de você. Quais são suas expectativas para o Fluminense? Como você acha que devemos nos preparar para o que vem pela frente? Sua opinião é vital, e juntos vamos seguir torcendo, apoiando e acreditando no futuro brilhante que nos aguarda. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e acompanhar tudo que rola no nosso canal, porque aqui é Fluminense em Foco.